Agora eu quero fazer um aprofundamentozinho com você aqui. Vou botar aqui aprofundamento. Deixa eu abaixar aqui. Um aprofundamento. Um aprofundamento muito importante que eu falei para vocês, né? E é uma observação. Por exemplo, eu vou fazer aqui um primeiro aprofundamento com vocês, que é o seguinte. Eu disse que os ácidos ionizam e as bases dissociam, correto? Mas existem bases que ionizam. Oxe, Sandra, meu filho, ionizam. Certo? Exemplo. Vou fazer um exemplo para você aqui agora. Exemplo. A amônia. NH3, amônia. A amônia. E ainda vou mais. As aminas. Você vai estudar lá em orgânica. As aminas também, né? As aminas que são solúveis em água. Ok? Então, a maioria dos ácidos ionizam e a maioria das bases dissociam, certo? Só que existe a amônia, por exemplo, se você pegar a amônia, NH3, certo? Gasosa, e colocar em água, certo? Você vai ter um equilíbrio, você vai ter o amônio, você vai ter o amônio, NH4, e o OH-, aquoso, certo? De acordo, você sabe que tem as teorias de Arrhenius, Bronsted e Lowry, certo? Lewis, né? Bronsted, Lowry e Lewis. Você observe que daqui, de acordo com a teoria de Bronsted, certo? O hidrogênio está cedendo, a água está cedendo o íon H+. Tanto é que aqui tinha 3 hidrogênios, aqui tem 4. Aqui tinha 2 hidrogênios e aqui só tem 1. Então o hidrogênio saiu da água e foi para a base, de acordo com a teoria de Bronsted, né? A água é um ácido e a amônia é a base. Está recebendo o íon H+, só que ela é uma base covalente, certo? Ela é uma base covalente. Não existe ligação iônica, né, no NH3. Ela é uma base covalente. Então tá aí uma base que ioniza íons H+, porque ele é um composto molecular. Correto? É uma base covalente. Mesma coisa acontece com a amina. Se eu pegar aqui, vamos pegar a amina aqui, ó. H3C, beleza? NH2. Quando eu coloco ela em água, quando eu boto essa amina gasosa em água, eu vou ter água líquida, né? Eu botei aqui, ó, água líquida. Desculpa arriscar aí. E a água líquida, certo? Quando você bota a amina em água líquida, você vai ter o íon H3C, NH3- mais OH-, certo? Lembrando que tudo isso aqui está aquoso, ou seja, está em água. Certo? Certo? Então tá aqui, ó. Beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um hidrogênio saindo da água para a amina. Então, eu tenho aqui uma base. Isso aqui é uma base. Isso aqui é um ácido, de acordo com a teoria ácido. De acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. Ok? Beleza? Então tá aí exemplos de bases. Isso aqui é uma base covalente. Volto a repetir. Não tem ligação iônica. Tu tá vendo algum metal ligado a metal aí? Não. Então são bases covalentes. Então tá aí exemplos de bases que ionizam, não dissociam em água. Certo? São bases que não têm íons puros, né? Ok? Certo? Outra observaçãozinha para você aqui junto, para a gente fazer a segunda observaçãozinha aqui. Segunda observação aqui do tio Sandro para você.
né? Que é o seguinte, os óxidos, você sabe que os óxidos, vou botar aqui, ó, os óxidos ácidos, você estudou lá no assunto de funções, né? E os óxidos básicos, né, conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Beleza? Exemplo. Vamos fazer aqui um exemplozinho para você agora. Então vamos lá. Por exemplo, se a gente pegar aqui deixa eu aumentar a telinha. O dióxido de carbono gasoso. Ele é um óxido ácido. Ele é um composto covalente. Só tem ligação covalente. Quando eu coloco ele na água líquida, ele vai produzir, que é uma característica dos oxiácidos, ele vai produzir um sal, carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio em água, ou seja, aquoso, né, mais água líquida, ele vai produzir dois íons. Ele vai produzir o íon hidrônio, que é o H3 ou mais, aquoso, e vai produzir o HCO3- aquoso. Produziu íons, então quer dizer que o nosso amigo aqui, ó, esse óxido ácido, é um bom condutor de corrente elétrica. Em água, ele vai produzir íons. Outro exemplo de óxido, vamos pegar aqui o óxido de cálcio sólido. Quando eu coloco esse óxido de cálcio sólido em água líquida, ele vai produzir a cal virgem, é uma base, certo? E ela aquosa em água, H2O, em água, como aí eu já tenho uma base, já é iônica a ligação ali, entre cálcio e o oxigênio, né, e o OH, você vai produzir dois íons, o íon cálcio e a hidroxila, o OH-. Se produzir o íon, é um bom condutor de corrente elétrica, né? Então eu tenho aqui, ó, que é uma característica do óxido básico. O óxido básico, ele é um bom condutor de corrente elétrica, certo? Aqui produziu a cal viva, ou a cal virgem, né? E ali produziu o ácido carbônico. Ácido carbônico. Certo, meus amados? Então, oxiácido e óxido básico são bons condutores de corrente elétrica. Oxiácido produz um ácido, que em água produz os íons hidrônio e o íon ânion referente a ele, né, a esse ácido. E o ácido básico produz uma base, que é nesse caso aqui é o hidróxido de cálcio, e a base, já por ter ligação iônica, forma um cátion correspondente à base e a hidroxila, que é o OH-. Certo? Ok? Espero que tenham gostado desse aprofundamentozinho e até as nossas próximas aulas. Obrigado, um abraço a todos.